Blenders do Brasil são muito fortes. Eu treino Blenders aqui e lá. Senhoras e senhores, estamos aqui com mais um unboxing de Beyblade X. E meus amigos, o primeiro Bey da Takara Tomy que eu abri aqui no canal foi justamente o Bey do Xander por causa do Sword Launcher. E agora ele tá aqui, o Bey fazedor de X, o Bey da letra X. Xander está de volta aqui com o nosso Bey, chegando com a Hatchet 360 e Gear Flat. Meus amigos, me diz se essa caixa aqui não tá daquele jeito igualzinho de Beyblade Burst, trazendo um dos Beys mais poderosos do tipo ataque daquela geração, agora disponível para todo mundo que tava na nostalgia bater com aquele ataque do sabre, hein? Tô muito feliz que não só a gente vai conseguir esse remake, como também mais o Road Launcher vermelho. A gente vai ter o da Tank, agora vai ter o do Xander, e eu também vou deixar o link aqui embaixo para vocês comprarem ele, para vocês sentirem o poder que eu vou lhes demonstrar. Vocês já se inscrevam aqui no canal, galera, e como vocês podem ver, a caixa aqui tá bem fiel. Nós temos o nosso Xeno Excalibur, tá chegando aqui com a sua Blade, com seus atributos 65, 25, 10. Para imitar o disco de Forja Magnum, nós temos a Hatchet 360. E para imitar o Impact, a gente tem o Gear Flat nas cores dele. Para imitar também o Sword Launcher, a gente tem o Road Launcher, cujo princípio de lançamento é o mesmo. A gente também tem uma cremalheira um pouco maior. E é claro que no vídeo de hoje a gente vai comparar as duas versões, a versão de Burst e a versão de X, galera. Vamos abrindo aqui então, fechamos aqui o nosso gavetão. Ó, é grande, hein? Gaveta e pensa, nossa, tá bem preso, gente. Olha só isso. E aí a gente tem mais uma outra caixa quadrada pra gente meter aqui a tesoura, vamos ver. Ah, tá aqui embaixo. Podemos puxar tudo daqui de dentro. Vamos pegando aqui as nossas peças, galera. Olha só, a gente tem que adesivar igual a Beyblade Burst pra imitar também aqui o Sword Launcher, né, ó. Road Launcher vermelho nas cores aqui, ó, bem fiéis, vermelho e preto. A cremalheira tá bem no pique da espada e a única diferença mesmo é que o corpo dela não é amarela, igual a cremalheira de espada do Xander. E é claro que aqui a gente não tem o lado da potência e o lado do controle, mas a gente tem aqui, ó, bonitinho igual antigamente. Vamos agora também lendo o QR Code, gente. Quantos pontos que dá a gente pegar o remake do Excalibur? Tá aqui bonitinho, vamos dando aqui ok, é nosso e ninguém tasca. E você, quando comprar esse Excalibur, novamente digo, link aqui embaixo no post fixo, você vai ganhar 3.000 pontos, vai ganhar mais outro 100 aqui do bônus do Battle Pass, se você tiver ele. Não vem um bônus adicional devido ao lançador, é só aqui do Bey mesmo, mas veja só, nós temos o Bey do Xander aqui conosco, que tá todinho adesivado, e é claro que a gente tem que aplicar ele, né? A gente se lembra como na época eram muitas dessas peninhas, adesivar esse Bey dá um trabalhão, e é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai juntar todo mundo aqui e continuar com a nossa análise. Atenção! E o primeiro item a ser analisado é o lançador. De um lado nós temos o Sword Launcher de antigamente de Beyblade Burst, que vinha com Excalibur, e agora o nosso lançador de hoje, o Road Launcher vermelho, que sim, é um recorde daquele que vinha com o Samurai Saber, mas convenhamos que o pique é a mesma coisa, gente. Vocês podem notar, inclusive, que diferente do Road Launcher, que vinha com vários acessórios de borracha, é que aqui no caso do meu eu tirei, aqui a gente não tem ele vindo nenhum, justamente para poder imitar esse corpinho que a gente segurava com a mão. Nós temos o mesmo tom de vermelho, o meio preto aqui é igual, a ponta da cremalheira lembra bastante a parte da espada que a gente tinha antigamente, mas a única coisa que a gente não tem, porém, é o lado da velocidade e o lado da potência, já que a gente podia encaixar aqui a nossa cremalheira de duas maneiras. Para quem não se lembra, a cremalheira do Sword Launcher tinha um lado com mais dentes e outro com menos, e era com isso que você regulava a força do seu lançamento. Já aqui em Beyblade X a gente não tem como revirar a cremalheira para dois lados, só tem uma maneira de colocar e a gente tem ela saindo aqui embaixo, portanto é como se a gente estivesse sempre do lado da potência, sempre lançando mais forte. Uma coisa que eu gostaria, porém, que tivesse aqui nessa cremalheira é que não fosse só a parte de cima que fosse preta, aqui embaixo bem que pelo menos poderia ser amarelo para poder ficar mais parecido com a cremalheira do Sword Launcher, e ainda mais que a gente pode ver a cremalheira entrando aqui dentro, e esse verde contrasta bastante com o vermelho, fica até que bem bonito. Então imagine aqui a gente ter a pontinha preta e aqui dentro amarelo, seria bem legal, mas ainda assim, que bom que Excalibur não fica sem Sword Launcher, porque é isso aqui que o Xander merece, e inclusive merece até as customizações. A gente pode pegar aqui quaisquer outros acessórios, os lançadores de grips, que a gente pode botar aqui sem problema e deixar o lançador do jeito que a gente quiser. E sem falar, é claro, que se você quiser colocar o seu Battle Pass aqui em cima, também entra sem problema nenhum. Eu pessoalmente não coloco ele porque ele ocupa muito espaço, e aí que fica só essa pontinha para eu pegar, e eu utilizo minha mão inteira. Também no assunto de cremalheira, se você tem dúvida quais que entram aqui dentro, pode vir todo mundo.
Por exemplo, a cremalheira básica do lançador da Hasbro vai entrar aqui dentro do Road Launcher sem problemas. Você quer colocar a cremalheira normal, vai entrar sem problema nenhum. Cyprus, a cremalheira da Dragon Winder, entra aqui dentro e a resposta é sim, galera. As cremalheiras entram todinhas aqui dentro normalmente, seja o lançador destro ou canhoto. É cremalheira de Beyblade X, vai entrar aqui sem problema. E agora sim, vamos para Blade, galera. De um lado nós temos aqui a do Excalibur e do outro lado a versão de Beyblade Burst, hein? Há quanto tempo que a gente não vê esse carinha aqui, hein? Vamos ver o peso de cada um. Primeiramente, nós temos aqui a Blade do Excalibur, pesando 31,1 gramas. A camada de energia do de antigamente, nós temos aqui 9,4, ó a diferença do peso. E é claro, também a gente não pode deixar de comparar com o peso do Gunbuster, já que essa aqui é a tropa do pontão afiado. Aí aqui a gente vê que o Excalibur pesa menos, já que o Gunbuster tem 36,5, é 5 gramas a mais. Gente, quem diria que a gente ia ter remake de Burst em Beyblade X, justamente a temporada que quando estavam saindo os primeiros vazamentos de todos, a gente não tinha ideia se os Beys iriam eclodir mesmo. Mas de fato, o Bey do Xander está aqui, e é claro que a gente teve algumas mudanças. Primeiramente, a gente tem aqui o cabo da espada seccionado aqui no centro, já que o lançador precisa entrar aqui dentro com os seus 3 dentes, e aqui não tinha de onde cortar, a não ser justamente desse caminho. Felizmente, todos os adesivos estão preservados e são extremamente numerosos. E vocês percebam que os parafusos que prendiam a parte de baixo plástica estão aqui vindo por cima também, já que normalmente os parafusos de Beyblade X costumam vir por baixo, mas aqui no caso do nosso, nós temos eles vindo aqui por cima e por baixo também, onde a gente nota até a distribuição de peso. Olha como tá todo mundo alinhado justamente para essa ponta vindo para cá. Na batalha, a gente lembra que Excalibur era focado em utilizar principalmente essa pontona para atingir o adversário, e também tinha aqui mais algumas superfícies ao redor, mas a principal era essa. Já aqui no caso do nosso Bey agora em Beyblade X, ele não tá tão triangular, ele tá um pouco mais oval pra frente, mas vejam que essa parte azul ao redor não deixa de fazer parte também, já que ela é todinha de metal, gente. Esse perímetro inteiro é metálico, fazendo com que não só a espada seja uma grande superfície de ataque, mas também todo esse perímetro. E gente, essa Blade, ela bate pra um caramba, ela é extremamente violenta, a força de ataque desse Bey é altíssima, e eu consigo dizer sem medo e sem nenhuma preocupação que entre os remakes, o Excalibur é o mais forte, sem sombra de dúvida. Bate mais que o Valkyrie, bate mais que a Dragon, bate mais que o Pegasus, ganha de todos eles, porque além de ser bem pesado, essa ponta aqui na frente atinge muito bem, e essa borda ao redor também dá um impacto gigantesco. E vocês podem ver que essa pontona da espada, que puxa esse equilíbrio justamente para ela ser o principal ponto de ataque, funciona mesmo e bate sem dó. Aqui no canal eu gravo as lutas primeiro, e depois eu volto e faço análise das peças, porque o que eu digo para vocês tem mais verossimilhança. E vocês podem notar que aqui bate com uma força absurda. É só aqui dentro que é plástico, e aqui a ponta é onde tem metal somado à superfície de baixo, gente. Então quando a gente compara, por exemplo, com o remake do Pegasus, onde a gente tem só metal aqui nas bordas, aqui embaixo é plástico, aqui em cima também, e aqui no Excalibur a gente tem metal em um monte de lugar, e plástico mesmo é só aqui no pouquinho do encaixe da Ratchet, aqui no meio. E também super diferente do Valkyrie, que tem um vão gigantesco onde se encaixa a Ratchet, e aqui também é só a pura pancadaria da espada. Não é à toa que o Excalibur bate com uma força imensa, e isso não acaba por aqui, já que a Ratchet 360 também tá aqui pra ajudar. Meus amigos, de um lado nós temos o disco de Forja Magnum, e do outro lado o 360 pro Excalibur, que também tem aquela mecânica que a gente gosta tanto da Excalibur, já vou mostrar pra vocês. Antigamente, a gente tinha o disco de Forja, esse aqui é o Magnum, pesando 19,2, e é claro que ele é de metal, né, e comparado ao 360 que não o tem, aí a gente tem 6,3, mas prestem atenção numa coisa. Vocês já se ligaram que normalmente as Ratchets aqui dentro é transparente ou é um branco, e aqui a gente tem ele com pintura metálica? É justamente para poder imitar a parte de onde que era vermelho do disco de Forja Magnum, que essa parte era plástica, e aqui dentro aí sim tava o metal, então é por isso que a gente tem essa pintura. O Excalibur também sempre foi conhecido por ter a sua ponta que se alinhava com o disco de Forja Magnum à medida que o Bey ia tomando dano de eclosão, então quanto mais o tempo passava, mais o Excalibur ficava letal, com o alinhamento aqui da espada com o disco de Forja Magnum. Só que agora em Beyblade X a gente não tem esse mesmo esquema de eclosão com travinhas e dentinhos, a gente tem
encaixe da Blade e da Hatchet. Quando a gente coloca aqui a Hatchet e a nossa Blade, a gente tem esse alinhamento o tempo todo, o que faz com que o Excalibur esteja permanentemente no modo ataque do sabre, e só se ele for eclodido mesmo, que aí a Hatchet sai e pronto. O único problema, porém, é que esse alinhamento do 360 não acontece com outras Hatchets, galera. Se a gente coloca aqui, por exemplo, a Hatchet 1, ela não fica tão alinhada, não fica 100% na frente, e mesmo com outras Hatchets triangulares como o 9, quando a gente coloca aqui, não pega tanto, ela fica um pouquinho mais pro lado, não fica 100% alinhado. O 160, ele pode até, se você colocar, ficar apontando para trás, mas não fica na ponta da espada. Tem os outros alinhamentos da Hatchet 9, gente, não tem como, ela sempre fica torta para algum canto. Portanto, o único jeito de você ter o ataque do sabre sempre ativado é só com a Hatchet 3, então fica um incentivo para você utilizar essa Hatchet básica. Somente com ela, independente da cor, que você vai ter o alinhamento completo na ponta da espada. Coloquei meu azul, serviu. Vou colocar aqui agora meu vermelho, ó. Serviu também. É só com o 3, é só o da tropa do Magnum, que vai fazer com que o Xander esteja o tempo todo batendo com o máximo da potência. E para dar mais agressividade ao nosso Bey, nós temos a ponta Gear Flat. De um lado, a ponta do nosso Bey, e do outro lado, a ponta Impact, que misturava plástico com borracha. Quanto é que pesa cada uma? Nós temos aqui ao todo o Gear Flat pesando 2,2 gramas, e o Impact aqui, a história era outra, pesando 6 gramas. E a semelhança que a gente tem com o Gear Flat com o Impact, a gente tem apenas esse tom de azul claro, mas a gente não tem, por exemplo, aqui onde a borracha se alternava com o plástico que dava o movimento característico do Excalibur. Aqui a gente só tem mesmo o dentão que vai até embaixo e deixa o Bey extremamente veloz. Rubber Excel, honestamente, nesse Bey ia ficar muito redundante, já temos 3 remakes que vem com o Rubber Excel, botar a borracha de novo ia ficar muito igual, então se é pra ter pelo menos o Xander correndo bastante por aí, o Gear Flat até que serve muito bem. Diria até que é melhor, porque afinal a ponta Impact já não girava grande coisa, então se a gente quer ter um Bey extremamente agressivo, Gear Flat sempre foi uma boa resposta, sem falar aqui também do sua resistência à eclosão aumentada, já que o Bey todo triangular e todo tão violento, ele iria se eclodir sozinho se ele não tivesse esse tipo de coisa aqui, diferente se tivesse de um ball que bateu, ele poderia voar pra tudo que é lado. Pra quem tem curiosidade, porém, de como que ficaria a cara do Excalibur se ele tivesse uma ponta de borracha, toma aqui o Rubber Excel do Pegasus que tinha azul com vermelho, ó. Você pode imaginar como é que ele ficaria, mas o combo dele mesmo é com Gear Flat. E agora vamos ver o peso de cada um. Excalibur, você tá pesando aqui ao todo 39,7 gramas. Comparado com o seu companheiro de antigamente, temos ele aí pesando 34,5 gramas. Já que a gente falou tanto do Excalibur, vamos comparar aqui o peso dele com o Gunbuster. Aí a gente tem 45,1 gramas. E por último, falando de remake de Burst, veja aqui o peso do Valkyrie, para quem não se lembra, pesando aqui 42,6. Aí estamos então, galera, com o Test Launch 3 vezes um Larry Rip. Lá vai ele. Quando não tem ninguém no caminho do Excalibur, olha a violência dessa lâmina. Ela corre para tudo que é lado com o seu Gear Flat e seu ataque do sabre. 3 vezes um Larry Rip. Vamos agora trazendo a Dragon e o Excalibur, gente. Arcon X-Clean Finish. Precisa um Larry Rip. Olha então agora o Pegasus. E agora Xander. Atenção. Nossa senhora, gente. Que golpe foi esse que o Bey passou aqui por cima da arena, gente? Impacto fortíssimo. Precisa um Larry Rip. Vamos agora trazer mais remakes, galera. Olha a Draciel. Olha Excalibur. Olha a força que esse Bey bate. Voltou do buraco. Que teimosia esse Bey. Draciel sobrevivendo por pouco. Precisa um Larry Rip. Entrou agora a Trigger. Vem agora Xander. Como é que o Excalibur tá apontando contra esse tigre branco? Os ataques vêm descontroladíssimos pra cima desse adversário. Joga no overfinish fácil. Precisa um Larry Rip. E agora vamos com a dança. O Kai Matai não pode ficar de fora. Combo aéreo pra cima dele. Taper tem mais resistência, porém tem bem mais laje. Vai chegando no final, os ataques vem, ó. Excalibur ganhou mesmo assim. Existe um Larry Rip. E a gente já que tá falando de remakes, não pode esquecer do L-Dragon. Como é que fica contra esse canhoto, gente? Impactos tão fortes que tirou a fita que grudava a arena no chão. E o levou essa. Existe um Larry Rip. Agora, alô, você que tá aí no chat pedindo pra botar pra enfrentar o Gunbuster. Tropa do pontão afiado. Recuo fortíssimo, jogando pra fora. Existe um Larry Rip. Vamos ver agora esse time Persona. Entregar o Zember com o seu. Essa aqui é muito apelão. Os ataques meio agora atingem e marcam um X-Clean Finish. Precisa um Larry Rip Night meio agora. Entre o primeiro B e entre o segundo. Gente, olha a destruição que esse cara causa. Precisa um Larry Rip. Entra agora a multi com o Wizard de Roy. Certamente, grande apelação da resistência. Diz que bola na estabilidade outra vez. Gente, vocês estão vendo como é que é forte o recuo desse Bey? E precisa um Larry Rip. Agora, alô, você que queria ver a batalha
dos samurais, dos Gold Launcher, gente. Enfrentando a Tank agora, level deu a volta. Vem descontroladíssimo. E esse golpe veio esmagando aqui, ó, picando com tudo. Vitória da Excalibur. Esses um Larry Rip. Agora vamos com o meu Bay Fênix. Cypher, será que eu tenho chance? Nossa, meu Deus, atingindo muita força. Mas tomo Overfinish. Esses um Larry Rip. Ghost Circle. Levíssimo. E agora vem espada pesada. Nossa. Eclodiu, jogou peça pra fora, um perigo isso aqui. Existe um Light Rip, né, Seguinro? Como é que fica aí o seu giro livre contra essa espada aqui? Meu Deus. Gente, olha a destruição que a gente teve dos dois. Preciso um Light Rip, gente. As lutas nesse vídeo estão acabando de um jeito tão rápido que vai virar um shorts. Olha o que tá acontecendo aqui, atenção. Vem agora atingindo. Conseguiu sobreviver ali, um crest no meio, conseguiu. Precisa um Light Ring, vou pegar um rebaixado agora, gente. Olha ali, atenção. A gente faz contra o Golden Rock. O Golden Rock voltou do buraco, que milagre. Porque o recuo que o Excalibur deu foi tão grande que a maleabilidade do plástico conseguiu fazer ele bater e voltar. Meu Deus, gente. Precisa um Light Rip, Whale Wave agora. Atenção, entre o primeiro B, entre o segundo. Nossa, ai meu dedo, gente. Mano, a espada voltou aqui raspando meu dedo, ó, sangrou. Sangrou meu dedo. Olha aí, ó. O impacto desse Bay é imenso. Preciso do Light Rip, meu Deus, gente. E aquela paradinha vermelha ali no meio da areia, meu sangue. Os Bays estão lutando. E um pouco em cima do meu sangue. E, gente, o Phoenix Runner saiu eclodido. Olha o que esse Bay faz. Preciso do Light Rip. Meu Deus, gente. Que unboxing caótico que nós temos hoje. Meu Deus do céu. Vamos lá. Mano, o jeito que esse Bay pula e ataca. Bom, agora não tem mais resistência, mas vocês viram os ataques que ele dá. Pegou nesse começo, é morte certa. Gente, agora que eu acabo de ver, a eclosão do Nightmare foi tão forte que desmontou meu 385. Eu vou ver como é que eu montei ele aqui, gente. A destruição desse B é tão grande que quebrou uma Hatchet ao vivo, ó. Eu vou dar um jeito disso aqui depois, mas ele quebrou meu 385, desmontou ele. Preciso um Light Rip, gente. Agora a coisa tá ficando ainda mais intensa, porque só sobrou esse pai, não. Nossa. Pact Drake consegue tancar. Sim, jogou de Overfinish. Preciso um Light Rip. Gente, esse é o boxing mais destrutivo que a gente já teve aqui na história do canal, com toda certeza. Preciso um Light Rip. E aí chegamos no final boss. Entrou o Dan Brave, entrou o Excalibur. Misericórdia. Bora então, de veredito, galera. Digo pra vocês que esse é sem dúvida o remake mais forte que eu já vi em toda a história de Beyblade X. Porque vejam bem, a Beyblade tá aqui sempre no modo do ataque do Sabre do Xander, permitindo ataques fortíssimos. A borda de metal ao redor faz com que todos os ataques desse Bay sejam extremamente fortes. E vocês viram que o poder dele junto com o do Gold Launcher é tão grande, mas tão grande, que a Beyblade terminou aqui com o dedo sangrando, ficou sangue na minha arena. A Hatchet 385 do Nightmare minha aqui quebrou. Felizmente ela é inteirinha de pressão, não tem parafuso, então foi só prender e colocar de volta. Pra vocês verem como esse remake tá extremamente forte e com toda certeza vale o seu dinheiro. Esse Bay aqui, imagina então o que ele faria com o Axel, com um Quake, meu Deus do céu, gente. Remake tá poderoso mesmo, é o próprio poder do Xander. E pra você que chegou aqui no fim do vídeo, você tá de parabéns, porque você vai ficar sabendo qual que é o nosso próximo unboxing. Tem muita gente pedindo, cadê o unboxing do Perseus Dark? Então calma, gente, calma que ele tá aqui, ele já tá aqui em casa e vai ser o nosso próximo unboxing e a gente vai conhecer mais sobre o poder do Lance, que utiliza esse abacaxi de ferro sombrio, cheio da defesa em Beyblade CX. Falando ainda de CX, meus amigos, gostaria de lembrar-lhes que se você ainda não viu o nosso unboxing do Dan Brave, ele tá aqui. E já que a gente tá falando do remake, tem um unboxing aqui dos remakes Quadragon, Valkyrie, Pegasus e muito mais. Faço X imediatamente que eu vou colocar o curativo do meu dedo sangrado e até a próxima.